A paz do Senhor Jesus. O que é que leva uma pessoa a ir à igreja no domingo? Vários motivos podem ser dados, né? Eu penso que boa parte vem por necessidade, as mais diversas necessidades. Necessidades financeiras, necessidades emocionais, necessidade de equilíbrio emocional, necessidade na família. Podemos também falar sobre necessidade espiritual, né? O temor de Deus, a pessoa quer se alimentar da palavra de Deus. Todos esses temas e muitos outros nós podemos apresentar como motivos justificáveis para que você e eu venhamos todos os domingos à casa do Senhor. E o que é que une cada um desses motivos diferentes, né? Que vão de um tema radicalmente espiritual a maior necessidade material? Para pensar um pouquinho. O que é que une tudo isso? Qual é o fio que costura esses temas diferentes nesse leque de opções que eu apresentei para você? Um só. A esperança, está certo? Esperança de que você vai ser alimentado pela palavra de Deus, a esperança de que você será cheio do Espírito Santo, vai poder adorar a Deus, louvar ao Senhor, e Ele vai estar ouvindo, evidentemente, a esperança de que a sua necessidade vai ser atendida, Deus pode abrir uma porta. O Marcelo, o presbítero Marcelo acabou de dar o testemunho, né? Ele tinha uma expectativa, uma esperança, e Deus correspondeu à sua esperança. E muitas outras razões, motivo de saúde, você tem esperança de ser curado, ou de trazer para sua casa a cura de um parente que está doente. Então, toda a razão de estarmos aqui hoje é a esperança, né? E eu quero falar nesta noite sobre a maior e a última esperança do cristão, que é a volta do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. A volta do Senhor. Mateus 24. O texto que eu vou ler, dos versículos 36 ao 44, eles marcam mais ou menos o fim da primeira parte. Vamos dividir em duas partes o sermão, chamado sermão escatológico, que Jesus pregou. Esse sermão está registrado nos capítulos 24 e 25. E esse trecho que eu vou ler marca aproximadamente o final da primeira parte. Mateus capítulo 24, versículos 36 a 44, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Esse sermão todo, do capítulo 24, 25 de Mateus, ele foi pregado por Jesus para responder a 3 perguntas que os discípulos fizeram quando estavam saindo do templo na cidade de Jerusalém. Tem uma imagem aí que mostra a provável vista que os discípulos e Jesus tiveram quando estavam saindo. Essa é a visão que tem hoje do Monte das Oliveiras. Provavelmente eles estavam no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram para Jesus:
Jesus falou que o fim viria. E eles perguntaram: que sinais vão indicar a vinda de Jesus? Que coisas devem acontecer para que a gente se oriente? Qual sinal haverá da vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Essas 3 perguntas foram feitas a Jesus, e ele começou então a trabalhar a orientação a ser dada para os judeus. Depois ele falou sobre sinais no campo cósmico, falou em Lucas, você vê isso, não está claramente aqui, mas tem alguma coisa. Falou que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos mares, provavelmente na atmosfera, sinais no campo social, pai contra filho, filho contra pai, guerras, sinais sociais mais amplos. Então, Jesus deu grandes pistas para que nós pudéssemos nos orientar por elas. E depois falou, como eu li para você, sobre o dia desconhecido, o dia que nós não sabemos. Muitas religiões já marcaram o sinal, marcaram a data para a volta de Jesus, e aí Jesus não veio na data marcada, então elas arrumaram lá uma desculpa, ou tiveram um entendimento: nós erramos aqui, e aí vamos remarcar, e remarcaram, e Jesus não voltou novamente. Sim, ao longo do tempo, sempre aparece um grupo estudando aí profundamente as Escrituras, as profecias, e querendo marcar o sinal. É besteira isso, é besteira. Marcar a data rigorosamente é uma coisa que eu aconselho você a não fazer, porque Jesus disse: ninguém sabe, nem mesmo os anjos sabem. Jesus disse aqui, eu li para você. Então, esqueça esse tipo de pensamento, de esforço que você faz para marcar a data da volta de Jesus. Mas isso não significa que ele não nos deixou sem pistas. Ele deu pistas, deu várias pistas, e fez aqui analogias. Ele disse, por exemplo: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, ele diz: as pessoas faziam as suas atividades rotineiras sem alterar nada. Comiam, vendiam, compravam, davam-se em casamento, preparavam festas, ou seja, a rotina das pessoas não foi em nada alterada com a pregação de Noé. Nós sabemos que Noé pregou pelo menos uns 100 anos, dizendo que haveria algo vindo da parte de Deus, que era o dilúvio, e ninguém sabia o que era, porque nunca tinha tido uma chuva forte. E ele disse: vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, se prepare, se arrependa, se aproxime do Senhor, busque o Senhor enquanto há tempo. E ele ficou 100 anos aproximadamente pregando. As pessoas não acreditavam, não acreditavam. E ele ainda estava construindo uma arca, lá uma geringonça, que também ninguém entendia para que era, porque não tinha rio nem rio, nem mar para navegar, não tinha enchente. Eles não tinham a menor ideia do que era um dilúvio. E ele construindo, até que um dia Deus falou para ele: olha, daqui a 7 dias virá o dilúvio, entre na arca, você e a sua família. E aí o Senhor também enviou lá os animais, um par de animais, um casal de animais, de todas as espécies, entraram na arca. Certamente ficaram aguardando, porque não tinha como fechar a arca, mas a Bíblia diz que Deus, pelo lado de fora, com a sua mão, fechou a porta da arca. Isso significa o quê? A graça de Deus vindo ao encontro daquelas pessoas. Porque há coisas que nós podemos fazer, mas há coisas para nos livrar que somente Deus pode nos fazer. Noé poderia construir a arca, Noé poderia pregar, ele fez isso, construiu a arca, ele pregou a vinda de Jesus, mas a vinda do Senhor, a vinda do dilúvio, mas somente o Senhor poderia fechar a arca pelo lado de fora. Amém? Se você tem condições, fique dentro da arca, que é a igreja, porque o Senhor fecha a porta pelo lado de fora, e se você estiver aqui dentro, estará protegido. Aleluia! Só o Senhor pode nos proteger. Nós vamos estar aqui dentro da igreja, não só na igreja no templo físico, mas principalmente no templo espiritual, porque a reunião de todos os crentes é que forma a igreja. Agora, veja, esses são elementos cotidianos. As pessoas não mudaram a sua rotina, e você também não deve mudar a sua rotina. Não estou dizendo aqui que você deve parar o que você está fazendo, porque por causa da expectativa da vinda de Jesus, no passado teve grupos que já pararam o que estavam fazendo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: olha pessoal, vocês estão indo com muita sede ao pote. O pessoal estava abrindo mão do emprego, já não trabalhava mais, e aí a hora que acabava a comida, eles iam comer na casa do vizinho, e comer na casa do irmão, na casa da irmã. Ele falou: olha, quem não trabalhar, também não coma.
tem que trabalhar para ter comida, para ter sustento, para ter condições de tocar a sua vida. Não pare de trabalhar, Paulo fala. Haverá sinais, ele fala, aí vai elencar os sinais: apostasia, a manifestação do filho do pecado, o anticristo, os sinais do anticristo, a turma do anticristo. Então ele fala, todos esses sinais virão. E ainda há uma presença no mundo que retém a manifestação plena do espírito do anticristo. Paulo não fala o que é, ele diz, vocês já sabem. Infelizmente ele não contou para nós a íntegra daquela conversa. Ele diz, vocês já estão sabendo, porque quando eu fui até vocês, eu contei. Uma pena, né? Pena que ele não contou para a gente. Mas ele falou para os Tessalonicenses, vocês sabem o que é que retém a manifestação do anticristo. Então, a palavra de Deus nos ensina, continue fazendo as coisas que você tem que fazer. Não mude a sua rotina, trabalhe, procure uma promoção, procure fazer uma melhor faculdade, procure envolver-se com projetos, trabalhe para o bem das pessoas, trabalhe para o bem da sociedade, trabalhe para o bem da igreja, trabalhe pela prosperidade dos outros, trabalhe para pregar o evangelho para os outros, e no momento certo o Senhor vai falar, entre na arca e eu vou fechar a arca pelo lado de fora com a minha mão, e você estará seguro. É o Senhor quem nos leva, é o Senhor quem busca a sua igreja, é o Senhor que nos leva para o encontro dele nos ares, não somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte, e aí muita gente até nos critica, não é mesmo? Os crentes, por causa dessa história da vinda de Jesus, vão jogando tudo para frente, não vou melhorar de vida, eu não vou estudar, eu não vou me envolver com nada, eu não estou nem aí se o Bolsonaro é eleito, se é o Lula que é eleito, não quero me envolver com política, eu não fui chamado para isso, e vai jogando. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você deve ser bom cidadão, que você deve fazer as suas atividades normais, porque elas testemunham que você é um cidadão do céu, amém? Agora tem a questão da demora, né? Pedro já falou isso, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele menciona isso, já naquele tempo, já no tempo de Pedro, provavelmente na década de 60 ou 70 no máximo, as pessoas já zombavam dos crentes, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, os pais eram os líderes do Antigo Testamento, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que interessante, as pessoas diziam, desde que Deus criou o mundo tem as coisas que nós estamos vendo. E aí quais são essas coisas? Terremoto, Jesus falou, haverá terremotos como sinais da vinda dele. Guerras, Jesus falou, haverá guerra, mas desde o começo do mundo tem guerra. Haverá fome, mas desde o fim do começo do mundo tem fome. Haverá homicídios, feminicídios, mas Jesus também disse, aqui Pedro também escreveu, desde o começo do mundo essas coisas existem. Aí Pedro fala uma coisa, preste atenção, ele diz, as coisas, elas não estão do modo como as pessoas estão falando, porque desde que existe céu, houve mudança. Pedro diz, pela palavra de Deus, note que é interessante ele falar isso, pela palavra de Deus, porque o que é que garante a promessa da volta de Jesus? É um sonho que você teve? Não. É a minha pregação? Não. É o livro que fala sobre isso? Não. O que garante a promessa de Deus é a palavra. E Pedro diz, desde que se criou o céu, pela palavra de Deus já houve mudança. Ele fala, a terra, o planeta que nós vivemos, surgiu pela palavra, através da água e pela água. Ele fala, tem mais, pela palavra veio o dilúvio e destruiu o mundo antigo. Ele continua, pela palavra as coisas são sustentadas para o tempo do fim. Ele diz, no começo o mundo foi destruído pela água, do dilúvio. Ele fala, no fim será destruído pelo fogo. E ele diz, não se engane, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia que passou. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. É claro que eu sei, muita gente dentro da igreja talvez já está desanimado. Pastor Magno, o Senhor escreveu o seu primeiro livro sobre a vinda de Jesus em 1993.
Nós já estamos em 2019, pronto a entrar em 2020, e Jesus não vem. Eu mesmo, quando escrevi esse livro, tinha medo, eu confesso. Eu tinha medo de não conseguir terminar de escrever o livro. Por quê? Um livro sobre os sinais da volta de Jesus. Eu falei, gente, mas são muitos sinais, eu nunca tinha visto isso. Olha, eu já escrevi esse livro, ganhei prêmio pelo livro, já dei palestra sobre o livro, fiz atualização do livro, lancei novo livro, escrevi outros livros, tirei aquele do catálogo, vou escrever mais um, e Jesus não voltou, mas eu não perdi a minha esperança, porque Pedro disse, é pela promessa que está na palavra de Deus, não pela minha expectativa, não pela minha percepção de que há demora, e nem pela percepção das pessoas que estão fora. E Pedro acrescenta, o Senhor não retarda a sua promessa, falando da volta de Jesus, antes é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento, ao arrependimento para a salvação. Ele diz, porém o dia do Senhor virá como ladrão, naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão como pelo fogo. Então veja, Pedro está confirmando que a demora, aparente demora, para nós parece ser demora. Eu perdi meu sogro, infelizmente, em 2005. Ele morreu com 70 anos de idade. E ele falava assim, desde que eu me converti que estão falando que Jesus volta. Eu não vi Jesus voltar ainda. Desde que eu me converti que eu prego isso. Mas vou continuar pregando, porque se ele falou que volta, ele volta, aleluia. Você acredita nisso? Essa é a sua esperança? Você ainda tem expectativa de que o Senhor volta? Pois acredite, ele vai voltar. Jesus falou também a respeito da volta individual. Há uma escatologia geral, ele voltar para buscar toda a igreja, e há uma escatologia individual. A escatologia individual, ela toca a cada um de nós. Eu posso não terminar o dia de hoje, quem sabe? Quem é que garante? Com alta pressão, dormindo, a minha pressão é 17/11, dormindo, fiz o mapa lá, né? Se não tomar um comprimidinho, 17/11, em condição de repouso. Isso não é pressão, né? Você fala que você vive, nossa, eu estou pressionado. Pressionado é você ter 17/11, isso é pressão. Eu posso não terminar o dia. Quem é que garante que eu termine o dia? E vamos imaginar que eu parta hoje. O que acontece comigo? O Senhor veio para me buscar. A escatologia aconteceu. A volta do Senhor acontece para aquele para quem o Senhor vem. A pessoa que morre, se ela morre, já começa a escatologia para ela. E aí, dois destinos. O destino dos perdidos, eles já vão ser atormentados. Veja lá em Lucas capítulo 16. Morreu o rico e morreu Lázaro. O rico não tem nome, o pobre que era crente tinha nome, chamava Lázaro. Morreu o rico, a Bíblia diz que ele foi levado para o Hades. E morreu também Lázaro, ele foi levado para o seio do Abraão. São lugares diferentes, e lugares diferentes anteriores à morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, isso tem uma mudança. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas pelo menos para você ter uma noção de qual é o estado em que a pessoa fica depois da morte. Morreu então sem fé, morreu sem Jesus, ele já começa a ser atormentado. O próprio rico diz isso. Havia um abismo, e o pobre estava do lado de Abraão, no seio de Abraão, lugar de descanso. O rico estava no Tártaro. E ele vendo Lázaro longe, com um abismo intransponível, acostumado a mandar a vida toda, né? Ele fala, pai Abraão, manda, manda, você mandava quando estava vivo, agora que você baixa a bola, meu filho, aqui é outra situação, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água, e refrescar a minha língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Olha, ele já estava sendo atormentado, ou seja, morreu sem salvação, começa a situação infernal, a pessoa já começa a ser atormentada. Ela foi lançada no lago de fogo? Não, o lago de fogo é lá no final, lá na frente, mas o tormento já começa, pelo menos um tormento intelectual, ou um tormento mental, moral. A pessoa
tem consciência de que poderia ter aceitado Jesus e não aceitou, poderia ter se reconciliado e não se reconciliou, poderia ter ido à igreja e não foi, poderia ter amado o Senhor, mas não amou, e agora está em tormento, não porque o Senhor está atormentando ele, mas porque os seus próprios pensamentos fazem questão de atormentá-lo. Mas morreu também Lázaro, e aí a diferença já começa no tratamento. Quando morreu o rico, o incrédulo, diz que ele foi levado para o Hades. Morreu o crente, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Aleluia! A morte do crente é diferente. Quem já foi aqui em velório de crente? É diferente. A feição é diferente. A pessoa parece estar dormindo, parece estar descansando. Você vai no velório de gente que não tem Jesus. Jesus. Posso orar de longe, irmão? Mas o crente não, a gente vai lá, ora, né? Faz culto, canta. A morte do crente é diferente. Ele foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, onde esteve descansando. Quando Jesus morreu, Jesus pegou toda essa turma do Antigo Testamento que havia morrido salva, pegou toda essa turma e levou lá para o paraíso. Aí se cumpriu o Salmo 24, quando essa turma estava chegando, as pessoas que estavam aproximando-se da porta do céu, parece que disseram algo parecido com isso: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E a turma lá de dentro gritou: quem é esse Rei da Glória? E a turma lá de fora: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus. Morre o salvo, ele vai dormir. Algumas versões do Novo Testamento dizem: dormir no Senhor, dormir no Senhor. Várias vezes o Novo Testamento diz isso. E os adventistas ensinam a doutrina do sono da alma, que a pessoa morre e ela dorme. Não, ela não dorme. Dormir significa descansar, é uma linguagem figurada, descansar das obras que nós fazemos aqui. Enquanto você estava descansando hoje, provavelmente descansando, eu estava preparando a mensagem. Passei a sexta-feira quase toda preparando a mensagem, hoje dando aqui uns requintes de crueldade no sermão, né? Mas não estava descansando. Então isso consome energia, né? Consome tempo da gente, de madrugada orando. Aí o Senhor fala: vai descansar. O seu corpo vai descansar, mas a sua alma e o seu espírito estarão acordados na presença do Senhor. Veja lá, no livro de Apocalipse, as pessoas que foram mortas, João escreveu, abre aspas: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor do Senhor, e clamavam uns aos outros dizendo: até quando, ó soberano justo, não vingas os sangues dos teus servos os profetas? Ou seja, não tinha ninguém dormindo no céu, eles estavam clamando a Deus: Senhor, faz justiça a nós, que fomos martirizados, que fomos mortos, que fomos perseguidos, que morremos ali, derramamos o nosso sangue. Senhor, faz justiça a nós que separamos a 10ª parte, que fizemos ensaio, que fizemos louvor, que dirigimos culto, que dirigimos igreja, que aconselhamos, que fomos evangelizar, que fomos no hospital, que fomos na cadeia. Aleluia! Nada disso vai ficar sem um pagamento. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te levar para um lugar chamado Tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, você vai comparecer ao tribunal de Cristo, se morrer antes do arrebatamento, e lá o Senhor preparou um altar. Você vai chegar, depois do arrebatamento, vai chegar com as suas obras, todas as obras que você fez, vai apresentar ao Senhor. O Senhor vai dizer: coloque as suas obras sobre o altar. Paulo escreveu sobre isso. Você vai colocar as suas obras sobre o altar, tudo que você fez, cada oração, cada uma delas, cada vez que você falou, pelo menos Jesus te ama, isso vai ser colocado lá. Cada vez que você sorriu para uma pessoa, cada vez que você levou a palavra, cada vez que você deu uma oferta missionária, deu uma oferta para abrir uma igreja, deu uma oferta para cá, tudo que você fez para Deus, vai ficar nada de fora, nada. Colocou lá, Paulo escreve, ele vai passar o fogo. Aí Paulo escreve: se a obra permanecer,
o tal receberá galardão. Você está fazendo coisas para a glória de Deus? Você está fazendo coisas para glorificar o Senhor? Você está fazendo coisas para levar o Evangelho, para levar os missionários para o campo missionário? Você está facilitando o acesso das pessoas à palavra de Deus? Você está sustentando o ministério, os missionários, os pregadores com a sua oração, com a sua intercessão? Ninguém está vendo? Não tem problema não. Não tem problema. Eu não sou reconhecido. Não esquenta a cabeça com isso. Isso é a menor preocupação que você deve ter. Porque naquele dia, toda a igreja de todos os tempos, desde a fundação do mundo até o arrebatamento da glória, vão ver você colocar ali a sua oração. O Senhor vai passar o fogo, a sua oração vai ficar, e Ele vai te dar o pagamento, vai te dar o galardão, vai te dar o prêmio, vai te dar a coroa da justiça, por tudo aquilo que você fez. Aleluia, aleluia. Se Ele passar o fogo, e não ficar nada, não se preocupe também, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. E Paulo fala: se o fogo consumir, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, porque a salvação não é pelas obras. Repito, a salvação é pela fé. Pastor Magno, eu tenho uma preocupação, e se eu estiver tomando banho na hora que o Senhor voltar? Estiver nu, não tem problema, a salvação no banho continua sendo pela fé. Pastor Magno, mas e se na hora eu estiver no trânsito, aquela hora que o senhor sabe, né? Aquela hora que o motoboy chuta o vidro do retrovisor da gente, e eu ameaçar chutar, não é por obras, ainda continua sendo por fé. Pastor Magno, mas se na hora eu briguei com meu pai, minha situação lá em casa está tão complicada, o senhor não tem a menor ideia. A salvação não é pelo ajuste no lar. O ajuste no lar é uma consequência de que você foi salvo. O não xingar o motoboy é uma consequência de que você foi salvo. Andar vestido decentemente é uma consequência de que você foi salvo. Mas a salvação continua sendo por fé. Aleluia! Aleluia! Aí está o poder de Deus. Ele não se importa com a sua situação, se você teve a fé. No momento do arrebatamento. Claro que durante o dia, durante a nossa vida, estamos no processo de santificação. Começamos o processo de santificação no momento em que aceitamos a Jesus, e passamos por esse processo, e ele vai ser transformado no processo de glorificação. A santificação é enquanto estamos vivos, nós lutamos pela santificação. Quando o Senhor vier, nós entraremos no processo de glorificação. Está com a sua Bíblia aí? Abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o maior capítulo sobre a ressurreição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre isso. E ele já tinha falado aqui no versículo 19, capítulo 15 de 1 Coríntios. Se a nossa esperança, eu estou falando sobre esperança da volta, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida humana, vida que nós estamos vivendo, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, o crente tem que ter esperança na volta. Se você tem esperança de que o Senhor abençoe você e fique por isso aqui mesmo, Paulo diz para você: olha, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Veja no versículo 51 agora, ele diz: eis que eu vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, a palavra que está aqui no original, significa um átomo de tempo, en atomoi, num átomo menor, a menor partícula de tempo, tempo que é indivisível. Pisque o olho aí, pisca o olho assim, piscou? Isso é o tempo que demora a transformação do corpo em um corpo glorificado. É tudo isso. Não dá tempo, se você estiver tomando banho, não dá tempo de colocar, nem de desligar o chuveiro. É por isso que é salvação pela fé, porque é o Senhor quem nos busca, não importa onde você esteja.
Não importa se o parente morreu e foi cremado, não importa se morreu afogado e você nunca mais viu, não importa se as feras lá no Coliseu Romano trucidaram aquela pessoa, não importa se o Estado Islâmico cortou o pescoço do cristão e separou o corpo por um lado, a cabeça por outro. A Bíblia diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor vai transformar os corpos das pessoas e dar a ela um corpo glorificado. Aleluia! Isso é pelo poder dele. Ah, mas espalharam a cinza. Não importa, o Senhor sabe onde está cada micrograma daquela cinza que foi espalhada. Ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem são os nós aqui? Nós, os que ficarmos vivos. Ou seja, quando Jesus voltar, aqueles que já morreram crentes serão transformados pelo Senhor, ou seja, receberão um corpo incorruptível, em que não há o pecado. E nós, os que ficarmos vivos, imediatamente após eles, mas quanto tempo depois? Pisca o olho de novo aí. É dentro desse espaço de tempo que ele vai transformar os mortos e vai transformar os vivos. É tudo isso que demora, por isso é muito poder. Era muito poder que se tratava. Quando o Senhor fez o dilúvio, era muito poder que se tratava. A Bíblia diz que teve uma chuva que veio do alto como nunca teve, e também brotou da terra, e romperam as fontes do abismo, muita água como nunca se viu. E diz que no final do dilúvio havia 7 metros de água acima do monte mais alto do mundo. É muito poder, nós estamos tratando de muito poder. E ele continua: porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo continua: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele conclui: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! É muito poder, é muito poder. Ele vai fazer isso conosco, Ele vai fazer isso com você, Ele vai fazer isso comigo, Ele vai fazer isso com o seu parente, porque não depende de nós, depende dEle. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Baruch Spinoza, filósofo judeu, disse que tudo isso daqui é fruto do medo. Ele diz: a esperança da religião, ele só conhecia a religião cristã e a judaica. A esperança da religião é um dilema entre ter esperança para o futuro, para não ter medo do presente. Ele fala: as pessoas, por medo do presente, se jogam na religião, e aí jogam a esperança lá para frente. Moltmann, que também nasceu na mesma Europa, está vivo ainda, Jürgen Moltmann, um teólogo alemão. Ele diz: olha, o que me espanta é que o marxismo prega um futuro o tempo todo, futuro melhor, mas eles não têm Deus. E a igreja, que tem Deus, não ensina sobre o futuro. O nome do livro é Teologia da Esperança. Ou seja, você que tem Deus, tenha também esperança no futuro, porque o Senhor está com você hoje, mas Ele também está esperando você lá na frente. Tenha a esperança de que todas as promessas do Senhor serão cumpridas por Ele, não porque você espera, não porque eu prego, mas porque foi o Senhor que fez as promessas a cada um de nós. Aleluia! Para concluir, os conselhos que o Senhor dá, no final do texto que eu li, versículo 42, Jesus disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Tenha fé.
Tenha fé de que isso irá acontecer. Fé para duas coisas, né? Primeiro, para ser salvo. Nós precisamos ter fé para ser salvos. Primeiro ponto. Segundo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, parte da salvação que nós esperamos já está acontecendo. Paulo está escrevendo aqui: nós já estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Você sente isso aí? Sim, você já está sentado com o Senhor nos ares, você é um com Cristo, você já está vivendo parte da sua eternidade. A eternidade não é algo que vai vir de repente, não. A eternidade já começa a ser desfrutada aqui. O tempo eterno com Deus começou quando você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus. Ali já disparou o tempo da eternidade, e esse cronômetro o Senhor não vai desligar nunca mais na sua vida. Você já está vivendo o tempo da eternidade. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Foi o que eu li em Paulo aqui, primeira carta aos Coríntios. Você já desfruta da eternidade. Então, primeiro ponto é ter essa fé. Sem a salvação, a volta de Jesus é um tormento eterno. Se não tem fé para a salvação, vai ser atormentado. Segundo, a fé para perseverar. Fé para permanecer constante e firme, como escreveu Paulo também, sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo tudo que você puder pela obra de Deus. Então, primeiro ponto, ter fé. Segundo, ter esperança. Essa é a maior diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Veja, o Islã diz, eu leio o Corão, eu já li 2 vezes, diz lá: faça isso, 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 isso. Aí eu, ok, estou entendendo. Para ser salvo no Islã, tem que fazer essas coisas aqui. Aí chega uma hora que ele diz assim: mas pode ser que Alá não vá com a sua cara, e aí te mande. Você lembra aquela novela O Clone? Vai arder no mármore do inferno. E agora? Você trabalha, anda pianinho ali, e aí chega na hora, o sujeito está com uma dor de barriga, manda você para o inferno. Pelo amor de Deus. No hinduísmo, o que o hinduísmo diz? Que tudo depende do seu karma. A palavra karma significa ato, é aquilo que se faz agora. Se você for uma pessoa ruim, produz muito karma negativo, não tem esperança nenhuma de salvação. Na próxima encarnação, você volta pior do que você está vivendo hoje. Então, por exemplo, o ladrão da cruz foi para onde? Foi para o inferno, né? Não foi para o inferno, ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo, né? Isso na pregação hinduísta. Mas quando ele adorou a Jesus ali na cruz, lembra de mim quando entrares no teu paraíso? Jesus falou: você viveu uma vida desgraçada, miserável, só fez besteira, está aqui condenado pelo que fez, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia. Tem uma ala do catolicismo, na verdade todo o catolicismo acredita assim: você morre aqui, se não foi muito bem, vai parar num lugar chamado purgatório, e aí você fica dependente, fica refém de quem está vivo. Aí quem está vivo vai acender uma vela de 7 dias para você, vai mandar rezar a missa para você. Mas e se você não foi muito querido? E se você não tinha muitos amigos? E aí vem uma crise no Brasil, a missa é cara, a missa de 7º dia é caro, o sujeito não paga a missa, não paga a vela, e você fica lá, e aí caixão e vela preta, nunca mais você entra no céu, né? O kardecismo espiritista copiou o hinduísmo com a doutrina das reencarnações, né? E prega a mesma coisa. Allan Kardec copiou aquela religião, porque o hinduísmo não tinha na Europa,
Ele copiou porque ele soube através dos navegantes que trouxeram notícias de como era a religião na Índia, e aí ele elaborou a doutrina kardecista e criou a ideia de que a pessoa volta, aí fica voltando, até virar uma estrelinha, né? Quando morre uma pessoa na família, você chama menininho, menininha, né? Cadê papai, cadê mamãe? Virou estrelinha. Hebreus capítulo 9 diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Se você tem que fazer alguma coisa de bom, aceite a Jesus nessa vida, porque na próxima vida você pode se ver lá com o rico da parábola que Jesus contou, que na verdade não é uma parábola, ali era uma história do que aconteceu de fato. A Bíblia diz que é uma parábola porque os editores, a editora, a gráfica colocou ali, parábola do rico e do Lázaro, mas aquilo não é uma parábola. Porque em parábola Jesus nunca menciona nome de pessoas. Pode ler todas as parábolas do Novo Testamento, nunca Jesus menciona nomes. E naquela ele fala o nome de Lázaro e fala o nome de Abraão. Aquilo ali não é uma parábola. Aquilo é que de fato acontece. E para concluir, tenha paz. Fique em paz. Está salvo? Teve fé? Fé para ser salvo? Tem esperança? Fique em paz. Fique em paz. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E se eu for, ele foi? Foi, ele foi. E se eu for, ele foi já, voltarei e levarei vocês para mim, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aleluia, fique em paz. Fique em paz. Você teve fé? Fique em paz. Tem esperança? Fique em paz. Está aqui na igreja? Fique em paz. Ah, mas está passando uma luta? Fique em paz, não se turbe, não turbe o seu coração, nem se atemorize. Fique em paz. Fique em paz. É isso que o Senhor quer que você leve esta semana. Fique em paz. Ah, mas vai ter problema nessa semana. Ele fala: fique em paz, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crê também em meu Pai, a casa dele tem muitas moradas. É assim porque eu vim de lá, eu sei como é lá, eu vim de lá, vou voltar para lá, vou preparar lugar e vou levar vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.